Todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Do livro Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel. Serviço de salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das guerras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana. Qual ocorre aos demais, nas contingências dilacerantes requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele, e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho, salvador do céu, virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata e, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Que assim seja. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. E Deus, nosso Pai, e a equipe espiritual desta casa, nos faz estarmos receptivos e agradecidos por tudo que nos tem dado, com as oportunidades que nos cercam no nosso dia a dia, para nós renovar a nossa fé com a confiança no nosso Pai Criador, no nosso Mestre Jesus. A equipe espiritual desta casa, nosso irmão André Luiz, sabendo das necessidades de cada um, também a nossa comunidade, os nossos irmãos enfermos, os irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, outros em suas casas, acamados, e os bálsamos curativos, consoladores, confortadores possam estar sendo distribuídos a cada um. E como nós aqui estamos em comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem,
podemos também fazer a nossa parte, incluindo nas nossas preces os irmãos que mais sofrem. Agradecemos, Senhor, por esta grande oportunidade que nos é dada desta existência, que não vai ter outro igual. Temos o dever, temos também os nossos bons conselhos recebidos da espiritualidade superior. Possam tocar o nosso coração e recebemos assim a assistência e o amparo para todos nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos desafetos. Tenham oportunidades de também aprender conosco, que possam ter aproveitado, virem junto aqui, nesse hospital espiritual que é esta casa. Aos irmãos que se encontram nos asilos, sejam bem cuidados, tenham a atenção e o carinho daqueles que estão lá para cuidá-los. E o mesmo para aqueles em seus lares, seus familiares, dando a atenção necessária para cada um. Aos nossos jovens possam ter a ajuda necessária, os bons conselhos de seus pais, para trilharem o caminho do bem. As crianças não têm lidado já com enfermidades, ou aquelas que estão nos orfanatos, os abrigos. Tenham também carinho e atenção. E os bálsamos consoladores. Que a alegria possa vencer a tristeza. E assim nós temos com Deus, com Jesus, uma equipe espiritual desta casa, do nosso irmão André Luiz, presidindo a doutrinária de hoje. Também inspiração para nosso irmão Márcio, que possa expor o tema com clareza, com inspiração divina. Em nome de Deus e de Jesus, agradecemos mais essa oportunidade e damos por aberto a doutrinária de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso Que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Mais uma vez com vocês, tendo o mérito do estudo do Evangelho do Mestre Jesus, para enriquecer o nosso dia a dia, né? Que nós possamos dar a contribuição necessária para o entendimento do tema de hoje e que esse tema possa nos auxiliar naquilo que cada um veio aqui hoje buscar para a sua melhora pessoal. Na semana passada, nós tivemos a exposição do seu Valentim, né? Quem estava presente presenciou o tema relacionado à reencarnação, onde ele nos trouxe o assunto das vidas sucessíveis que nós, há milênios, temos o conhecimento. Hoje nós vamos tentar fazer uma ponte, fazer um link daquele tema com o nosso tema de hoje. Por quê? Porque nós queremos compreender essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, tentando esclarecê-lo acerca do processo da reencarnação, né? Que à época ele não entendia como se dá essa reencarnação, né? E hoje, principalmente no meio espírita, é um assunto que não se tem mais dúvida, se tem certeza, né, da existência da vida após a morte e das nossas reencarnações necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas esse link vai se dar através de um aspecto que é fornecido por Deus para todos nós e que nada mais é do que o complemento dessa reencarnação ou a forma com que nós vamos utilizar a reencarnação para tentá-la fazer com que obtenhamos êxito nesse processo, que é a questão do tempo. Mais específico ainda, da preciosidade do tempo, que é o nosso assunto de hoje. Tempo esse que Deus nos concede para termos a oportunidade da reencarnação, ou seja, uma chance a mais que nós temos para nos redimir de alguns erros que nós cometemos, né? E que agora, reencarnados como no momento nós estamos tendo a chance da remissão. Mas por que nós vamos falar do tempo? Que está embutido lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Será que nós estamos sabendo lidar com o processo de tempo dado por Jesus, oferecido por Deus e administrado pela espiritualidade durante esse nosso processo reencarnatório? Será que nós estamos dando o devido valor a essa preciosidade que é o tempo? Então nós vamos compreender nesse nosso estudo de hoje o quanto nós temos que dar valor a esse tempo. E eu começo citando o próprio Mestre Jesus, em que ele vem nos colocar
lá na passagem de João, em que ele nos traz o seu primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho, né? Todos nós sabemos daquela passagem, né, lá em Caná, na festa do casamento, em que faltou o vinho, né? E então Jesus, numa conversa com a sua mãe, ela pede para ele fazer alguma coisa, né? E ele diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E nós vamos ver em outra passagem, essa já lá perto da Páscoa, né? Já com toda aquela perseguição romana que Jesus estava sofrendo, ele reunido com seus discípulos, surge aquele medo dos discípulos dele ser preso, pois eles tinham descoberto onde ele estava aquela noite. Então eles vêm e diz: mestre, vamos nos retirar daqui porque vão prendê-lo. E ele mais uma vez fala: não, ninguém vai me prender, porque ainda não é chegado a minha hora. Então Jesus já sabia, né, do processo, do tempo necessário para que as coisas vindas de Deus começassem a tomar a iniciativa. E essas duas passagens nos trazem um pouquinho de como as coisas andaram, né? Então, no nosso processo reencarnatório, como eu estava falando, nós estamos usando algumas justificativas, vamos dizer assim, equivocadas, quando se trata da questão de utilizarmos o nosso tempo. Algumas vezes, nós utilizamos as questões espirituais e damos as famosas desculpas, né, para não trabalharmos essa questão, esse aspecto. Por exemplo, mas eu não fui na casa espírita hoje porque não me deu tempo. Aí nós já impregnamos o tempo, né, como uma desculpa porque não nos apresentamos na segunda-feira na casa espírita, né? Ou nós damos aquela velha desculpa quando encontramos alguém lá fora e não aqui dentro. Eu ia aí ontem, mas não me sobrou tempo. Como se o tempo fosse alguma coisa que eu guardasse, né? Utilizasse quando eu queira e pegue uma fração dele e utilize no momento em que eu achar prazeroso, né? Não me sobrou tempo, então eu não fui. Mas por outro lado, a gente vê que quando as coisas não são espirituais, são materiais, a desculpa já não se faz presente. Convide um de nós para uma festa de casamento, para o famoso baile, para ver se nós não arrumamos tempo, ou para ver se nós faltamos. Vou chegar para o gaiteiro e falar: me desculpe, mas ontem não me deu tempo de vir no baile. A gente não vê isso acontecer. Mas nós arrumamos as desculpas quando a coisa é espiritual. E esse processo, Mateus nos traz lá no capítulo 6 o seguinte alerta, olha só: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então nós vamos compreender que muitas vezes o amanhã não chega para aquele que falou que amanhã eu vou, que amanhã vai me sobrar tempo. E se o amanhã não chegar? Então, cada momento nós temos a devida preocupação. E o momento é hoje.
Então nós devemos pensar no hoje. E lá em Eclesiastes, ele vai nos trazer uma lição acerca do tempo e nos dizer assim, não, para cada momento tem o seu tempo. E eu vou ler para vocês a passagem, porque em Eclesiastes 3 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo o que Deus faz durará eternamente. Deus julgará tanto o justo quanto o ímpio. Tudo tem o seu tempo determinado, e todo o propósito debaixo do céu terá o seu tempo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Nós temos o tempo de chorar e tem o tempo de rir. Tempo de pantear e o tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraço. Tem o tempo de buscar e o tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Temos o tempo de rasgar e o tempo de coser. Tempo de calar e o tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Uma passagem muito bonita que Eclesiastes nos traz, no seu capítulo 3, e que nos especifica muito claramente que todo momento de nossa existência nós temos o seu devido tempo para as coisas acontecerem. E quando nós falamos da nossa estadia aqui no planeta Terra, nós falamos da reencarnação, Deus nos dá esse tempo para que nós voltamos para o planeta, tenhamos um período para ajustar aquilo que ficou desajustados na reencarnação passada. Então, nesse período em que nós estamos no mundo espiritual, ao qual nós chamamos de erraticidade, né? Nós vamos planejar junto com a espiritualidade, né, como vai ser o nosso processo reencarnatório, como vai se dar a nossa próxima reencarnação. E nesse processo, né, nós vamos ver que o tempo que nós vamos permanecer aqui no planeta está embutido. Então, cada um de nós tem um período. Nós aqui chamamos de vida, né? Cada um de nós tem um período. Muitas vezes, se não quase todas as vezes, nós fomos os que disseram, ó, eu quero viver 70 anos, 80 anos, nesse meu processo reencarnatório. Eu quero viver 10 anos, eu quero viver 30 anos, nesse meu processo reencarnatório. Porque com este processo reencarnatório, com esse tempo, eu consiga me redimir daquilo que ficou para ser resolvido. E nós vemos o tempo tomar conta da nossa vida, né, como sendo algo muito precioso que Deus nos concedeu. Só que no meio de tudo isso, nós vamos ver que esse período, que em média, eu fazendo uma pesquisa, os cientistas do IBGE chegaram à conclusão que a média de vida, né, aqui no Brasil é 75 anos. Então tem aqueles sortudos que vão lá 100, 100 e poucos, né? Tem uns que ficam ali nos 30, 40, né?
dependendo do seu plano reencarnatório. Mas a média, no geral, 75 anos. Se nós for ver, 75 anos é um tempo curto, né? Perto dos milênios que nós temos aí, desde a vinda de Jesus até os dias de hoje. 75 anos. Mas o que me trouxe uma curiosidade foi que, nas minhas pesquisas para preparar a palestra, eu descobri que desses 75 anos, os cientistas dizem que nós passamos 1/3, ou seja, 25 anos, dormindo. Então vejamos só, nós temos em média 75 anos. E desses 75 passamos 25 dormindo. Você tem que recuperar, né? Você veja só. E tem uns que não podem ver um feriado, ainda vezes dizendo, né? O que vai fazer no feriado? Mas vou dormir o feriado inteiro. Vou recuperar o atrasado, né? Então, assim, é um aspecto em que nós desperdiçamos a oportunidade de administrar o nosso tempo. Porque são 25 anos dormindo. Mas o que me chamou mais a atenção é que desses 75 anos, nós temos um período curto para conseguir administrar o nosso dia a dia, para fazer aquilo que vai fazer a gente evoluir como espírito em si. Porque nós temos um período assim de adaptação quando nós nascemos. Tem um período de produção e nós temos um período em que está finalizando essa nossa passagem pelo planeta, né? Que dizem os cientistas a partir dos 75 anos, né? Mas se nós for ver bem certinho, e eu vi uma palestra uma vez do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, se não me engano, você deve conhecer. Ele tem uma fala bem característica, assim. E uma vez ele estava falando sobre o tempo e essa questão da média de vida, né? E ele chamou a atenção num fator em que, segundo a psicologia, do 0 ao 25 anos, você está num processo ainda de formação daquele corpo que você decidiu lá no mundo espiritual como que ele ia ser, né? O formato que ele ia ter, os desafios que ele ia enfrentar. Você vai começar a formar ele. Então ele diz assim, do 0 aos 25 você monta. Né? Você monta o quê? Processo físico, mental, né? Cognitivo, tudo que você precisa saber até os seus 25 anos ali para ter a vitalidade necessária para dos 25 aos 50 você produzir. Por quê? Porque diz que dos 50 aos 75 você desmonta, né? Você já passou pelo processo de produção e você começa a tua desmontagem, né? Então, nós começamos o processo de retorno para a pátria espiritual. Então, olha só, 0 ao 25 você monta, dos 50 ao 75 você desmonta. E olha o período entre o meio. É o que sobra para nós produzir. Estudar, trabalhar, se formar, né? Criar uma carreira profissional, ter aquele amor já encontrado, né? Formar uma família, reproduzir, ter os filhos, né? Ter uma sustentabilidade, ter os imóveis necessários para a sua sobrevivência, né? Tudo dentro desse período. Por quê? Porque chegando perto dos 50, vai começar o processo de desmontagem. Infelizmente. E eu estou quase lá já. Então, segundo o Mário Sérgio,
esse processo é muito importante porque nós não nos damos conta que o período de produção é curto. E nós estamos aí, dia a dia, desperdiçando tempo em coisas fúteis. Olha uma outra pesquisa que eu tive acesso. Por conta dessa tecnologia que a gente vê para lá e para cá, os cientistas pesquisando chegaram à conclusão que as pessoas estão perdendo, em média, olha só, em média, 1 hora sentado no trono lá no banheiro com o celular. 1 hora, em média, né? Então, assim, é um recurso que veio para aproveitarmos, é um recurso, mas olha o tempo que nós estamos desperdiçando num momento em que deveríamos estar produzindo para o nosso próprio espírito, né? Nossa própria evolução. Mas vai chegar o quê? O período da desmontagem e nós ainda estamos montando, porque não conseguimos nem começar a produzir ainda. E nós já estamos vendo essa fase, né? Pessoas aí chegando perto da desmontagem, mas não começaram nem a produzir ainda. E esse é um problema. Porque, como eu disse, o tempo é curto, né? E essa administração do tempo quem faz somos nós. Por quê? Porque nós temos o nosso tempo. Então, por que a eternidade depende do aproveitamento do tempo? Porque ela vai determinar se nós vamos ter uma estadia no mundo espiritual alegre, né? Ou miserável na miséria. Eu digo miséria espiritual, né? Nós vamos descobrir se nós vamos ser felizes lá ou se nós vamos estar em sofrimento. E o aproveitamento desse tempo vai determinar isso. Então, pelo aspecto do tempo ser curto, como nós estávamos falando, ele se torna precioso. E essa preciosidade do tempo, que é o que o tema nos remete, é o que até agora não instalou na nossa mente. Nós temos pouco tempo para aproveitar aquilo que Deus nos concedeu. Só que nós estamos tendo muito tempo para fazer aquilo que não nos pertence. Então, quando nós temos a escassez do tempo, a falta do tempo, nós percebemos que esse tempo se torna caro para nós. Como tudo aquilo que tem escassez, né? Se nós fôssemos hoje no mercado, por exemplo, e na prateleira tivesse 10 pacotes de arroz, a população inteira de Campo Herê, por exemplo, né? O arroz não ia estar R$30 o pacote 5 kg, né? Pela escassez, provavelmente, nós ia encontrar arroz a 100, 150, né? Por quê? Porque há falta, há uma escassez. E com o tempo não é diferente. Quando nos falta tempo, ele se torna ainda mais caro para nós. Nós temos que ainda administrar o melhor do que nós somos acostumados a fazer. Então não tem essa história de perder tempo. Por quê? Porque ele é caro, né? Então quem diz que perde tempo, ele não sabe nem que ele tem o tempo necessário. Outro aspecto que torna o tempo precioso é que quando ele passa, ele não volta mais. Ele não volta mais. Se nós hoje, por exemplo, ficássemos sem dinheiro, o que nós ia fazer? Trabalhar, né? Produzir, ó. Ralar. Levantar cedo, até no feriado nós ia fazer dinheiro de novo. Nós ia fazer dinheiro de novo.
Mas se nós ficássemos sem tempo hoje, se nós perdêssemos o tempo que nós temos hoje, nós não recuperamos mais. E isso torna o tempo muito precioso também, além da escassez dele. Aí nós vemos assim, famílias brigando por picuinha, pai não querendo ver filho. Eu não vou lá na casa do velho hoje porque não tenho tempo. Mas tu não sabe nem se ele vai ter tempo amanhã, ou se você vai ter o tempo amanhã. Hoje nós estávamos comentando até nos estudos, né? Como é importante nós fazermos as coisas enquanto nós estamos encarnados. Briguei com a minha mãe. Vai lá, pede desculpa, pede perdão, é tua mãe, aproveita o tempo, né? Mas o meu irmão me desaforou. Gente, quebra o gelo, vai lá, pede desculpas, eu errei, mesmo você estando certo, né? Aproveita o tempo, porque você não sabe o dia de amanhã. Não adianta ir lá depois dizer lá no velório, né? Por que eu não desculpei? Né? Ele queria me ver, por que eu não fui? Estava lá no leito do hospital me chamando, e eu não tive tempo de ir lá. Você vê só a importância de nós administrarmos o nosso tempo? Porque nós vamos ter oportunidade, até uns podem dizer assim, mas tem a próxima reencarnação, né? Nós podemos vir de novo, aí nós resolvemos tudo. Meus irmãos, tem casos de espíritos que desencarnam nessa desavença e ficam milênios tentando se achar para reencarnar de novo. Tem espírito que até topa reencarnar de novo, mas ele tem que convencer o seu adversário a vir de novo com ele. Tem nas obras aí, espíritos que estão há 50 anos no mundo espiritual e não conseguem evoluir porque tem que passar por um processo reencarnatório com outros espíritos e eles não conseguem convencê-los a vir de novo. Eu te perdoo, mas vamos comigo. E ainda quando convencem, às vezes vem um empecilho, né? Quando o espírito vai reencarnar, há aquela refuta, né? Nós vemos ali no caso da reencarnação de Segismundo, né? Ele topou reencarnar, mas quando o processo estava sendo finalizado, o pai quis cair fora, né? Ele topou vir como pai e agora não estava mais querendo o filho. A espiritualidade teve todo o trabalho ali para ajeitar a reencarnação, né? Para fazer esse pai aceitar essa reencarnação, né? A coisa fluiu de uma forma que nós ficamos contentes, né? Houve o processo reencarnatório e eles acabaram reencarnando. Mas nós temos a oportunidade hoje de não levarmos esses aspectos quando acabar o nosso tempo aqui. Né? Nós desmontamos, vamos para o mundo espiritual e está tudo certo. Vamos aguardar o momento de voltar para resolver outras coisas. Mas aquilo que nós viemos propostos a resolver foi resolvido. Né? Então nós criamos muito empecilhos quando a coisa atinge a nossa família. E nós, às vezes, por bira, não perdoamos, não desculpamos, né? E perdemos tempo. Então o tempo ele não pode ser reaproveitado e o tempo não pode ser recuperado. Tenhamos nós essa noção, porque quando as coisas começarem a acontecer na nossa vida, é o tempo em que Deus estipulou que comecem a acontecer. Então aí começa o nosso tempo, que é outra coisa que eu quero abordar também com vocês. Nós temos 3 aspectos aqui de tempo. Nós temos o nosso tempo, nós temos o tempo do outro e nós temos o tempo de Deus. Mas Márcio, qual é que é o tempo do outro?
Sabe quando você diz assim, fulano de tal trocou de carro, mas o que aconteceu, gente? Gente, chegou o tempo dele. Está acontecendo para ele. Quando chegar o meu tempo, provavelmente vai acontecer. Chegou o meu tempo. Mas ele deve estar fazendo alguma coisa errada. Bom, foi estipulado um tempo para ele, e se ele usou de artifícios para burlar esse tempo, tomando outros caminhos, ele vai responder. Não cabe a nós julgar, porque a nós cabe o nosso tempo. Quando que as coisas começam a acontecer para nós? Quando nós terminamos a montagem, né, e as coisas começarem a acontecer na nossa vida. Já começa na montagem, né? 0 a 25, lembra? Então eu acabo me formando, né? Vem o meu diploma aí de faculdade, vem a profissão, tudo começa a dar certo. As coisas estão acontecendo para mim, no meu tempo. O tempo do outro é o tempo do outro. E quando começa a chegar no processo de desmontagem, lembra? 50 a 75, nós estamos indo para o lado do tempo de Deus. Porque Deus estipulou um tempo para nós, e esse tempo vai se esgotando. E nós temos que respeitar o tempo de Deus. Então Deus quer que as coisas aconteçam para nós, né? Deus quer que as coisas sejam bem estabelecidas na nossa vida. Mas nós temos que ter a consciência que quando começar o processo de desmontagem, vai vir a doença, vai vir o esquecimento, né? Aquelas doenças já do processo de envelhecimento do ser humano. Nós temos algumas coisas que hoje nós não sentimos, que nós vamos começar a sentir. Vamos precisar um pouquinho mais de auxílio, né? É um processo que nós temos que ter consciência. Lógico, nós estamos falando aqui de um fator em que o nosso livre-arbítrio ainda não está embutido, né? Se nós for colocar o livre-arbítrio aqui, nós vamos ter que alterar até a escala do cientista aqui com relação à vida, né? E tem pessoas que planejam até 80, 90 anos, mas com 30 estão desencarnando. Né? Mas tu vai ver a vida delas, toda desregrada, né? É cigarro, é bebida, é droga, é comilança, né? Não se cuida. É um fator que foge da vontade do tempo de Deus. Tu planejou até 80, beleza, mas por conta do teu livre-arbítrio tu foi até os 30. O problema é teu, Deus não tem nada a ver com isso. Assim como nós temos o processo contrário também, né? Espíritos que escolhem para abreviar um pouco a sua trajetória, eles escolhem de repente uma doença se apresentar com certa idade e vem o desencargo. O seu processo evolutivo acontecer mais rápido. Para nós aqui é um sofrimento, para o espírito é uma libertação. É uma libertação. Tem nas obras aí casos que você lê, você fica espantado. Meu Deus, mas como que pode isso? Espíritos que escolhem. Eu com 55 anos quero ter um infarto. Então eu quero um defeito ali na minha artéria ali, porque daí eu consigo pular um pouco esse processo de evolução. Eu vou sofrer esse infarto devido a algo que eu fiz no passado, e agora estou escolhendo lá no meu planejamento, né, uma forma de eu abolir esse meu erro. Tem um caso numa obra de uma mulher que escolhe vir, não vou chamar de feia, né, menos bonita. Porque a sua beleza foi um fator que a derrubou numa encarnação passada. Ela era muito linda e ela acabou caindo em alguns vícios em que a sua beleza auxiliou muito. Então, quando ela viu o projeto dela lá para a próxima reencarnação, ela falou, pelo amor de Deus, me coloca um pouquinho mais feia.
E dessa vez eu não quero cair em tentação. E é o que acontece muitas vezes com nós, né? Muitas vezes nós escolhemos uma prova, quando chega o tempo, o nosso tempo dessa prova se apresentar, nós damos uma recuada, né? Mas quando a consciência está ativa, nós vamos enfrentar essa prova de cabeça erguida, sabendo que tudo que tem para acontecer vai acontecer no seu tempo devido. E o que é nosso vai vir no seu tempo correto. Ah, estou esperando uma promoção. Espere. Um dia, se for para você, ela vai vir. Agora, se não for, eu vou contar uma experiência pessoal minha. Ali minha esposa de testemunho. O meu sonho era ser militar. Todo jeito que era ser militar. E uma vez eu fiz um concurso para a polícia militar. Tinha pouquinhas vagas. Mas eu passei em 13º no estado. Nossa, fiquei bem classificado, né? Podia até escolher onde eu ia trabalhar. Estava contente, né? Passei no concurso, nossa, já tinha feito todos aqueles testes iniciais ali, psicotécnico, psicológico. Faltava um teste para ser efetivado. Bastou uma dormida junto com uma aranhazinha daquelas marrom e me pegou na panturrilha. Eu mandei mandado de segurança, mandei advogado, não teve. Se tu não conseguir comparecer no teste, não é para ti. E não foi. Eu fiquei muito triste na época, né? Depois eu comecei a compreender que assim, não é para nós, não vem. Por quê? Porque não é o teu tempo. Quando é para você, é no tempo de Deus. Deus vai proporcionar, né? Então nós temos a certeza que nós estamos seguros, né? E tem algumas coisas que quando Deus apresenta para nós, nós não entendemos ainda. Nós não compreendemos. Mas é de Deus. Quando nós estudamos a história de Santo Agostinho, eu me lembro de uma passagem que ele se encontra ali na África, bem perto do mar, ali na África. E ele estava com aquele questionamento acerca da Trindade, né? Fala, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele vinha, meu Deus, mas como é que pode isso? E ele questionava aquilo, martelava na cabeça dele, né? Como que isso pode ser Deus? Como que se dá isso? E estava aquela dúvida, né? E não entendia, mas como entender Deus? E ele se questionava acerca disso. Então ele olha para frente, vê um menininho na beira da praia, tinha cavocado um buraco na areia, né? E ele corria com um baldinho de madeira lá para o mar, enchia o baldinho de água e jogava dentro do buraco. Ele corria lá para o mar, catava mais um balde e jogava dentro do buraco. O Agostinho se incomodou, né? Diz, menino, o que você está fazendo? O menino apontou para o mar e falou, sabe, tá vendo aquilo ali? Ele falou, sim, água. Eu quero colocar tudo aqui dentro. Daí Santo Agostinho viu e falou assim, menino, você não está compreendendo. Você não tem como colocar o mar inteiro dentro desse buraco. Isso não existe. Aí o menino olha para ele e fala assim, é mais fácil eu colocar a água do mar dentro desse buraco do que eu colocar todos os mistérios de Deus dentro da cabeça do homem. Então ele se toca e vê o menino desaparecer na frente dele. Então ele entende que a espiritualidade estava alertando que tem algumas coisas que vêm de Deus que nós não entendemos ainda e nem temos a pretensão de entender. Mas vindo de Deus, nós temos a obrigação de confiar. Por quê? Porque a coisa vai acontecer no seu devido momento. O que nos basta para nós é termos fé. E quando nós tivermos fé, junto com essa fé vem a sabedoria. E quando nós tivermos essa sabedoria, nós vamos saber administrar o nosso tempo. E para nós conseguir encerrar, eu vou contar um conto aqui
que vai falar sobre a sabedoria de quem passa por esse tempo, né, e consegue perceber que é só o tempo que vai trazer esses benefícios para nós. Esse conto, ele diz o seguinte: Alexandre o Grande, ele teria feito 3 pedidos aos seus ministros antes de morrer, né? Ele falou: olha, antes de morrer, eu quero fazer 3 pedidos para vocês. Tá, qual que é o primeiro? Eu quero que quando eu morrer, os melhores médicos daqui da nossa época carreguem o meu caixão. Tá anotado. Qual que é o segundo? Eu quero que vocês peguem todos os meus bens, minhas posses, meus ouros, e distribuam pelo caminho, aqui do palácio até meu túmulo. E ele fala: tá, e qual é que é o terceiro? Eu quero que lá no meu velório a minha mão esteja para fora do caixão, para que todos possam ver a minha mão. Aí os ministros ficaram meio assim: mas por que isso? Nos explique, né? Nos esclareça. Então ele diz: olha, esse tempo que eu vivi, eu compreendi que o primeiro pedido, eu quero que vocês façam isso para que os médicos tenham a consciência de que eles não têm o controle sobre a morte. O segundo pedido, eu quero que vocês façam porque toda a riqueza que aqui nós arrecadamos, que aqui nós amontoamos, aqui nós vamos deixar pelo caminho. E quando as pessoas olharem para a minha mão, lá fora do caixão, que é o terceiro pedido, elas vão ver que aqui nós chegamos de mãos vazias, e aqui, de mãos vazias, nós partiremos. E Alexandre nos conta, através desse conto, que essa sabedoria ela vem com o tempo. Ela vem com a nossa vivência perante ao mundo de desafios que nós temos aí fora. Porque é muito fácil para nós, né, conviver, discutir isso dentro de um templo religioso. Fica muito bonito. Mas quando nós vamos lá fora e colocar em prática tudo isso que nós discutimos aqui, que é o problema. Aí nós vamos ter que usar o tempo para nos dar a sabedoria suficiente para encarar o nosso processo do dia a dia. Aí nós vamos saber que tudo acontece na nossa vida no momento certo. Não podemos culpar Deus por nada. Ah, mas Deus tirou alguém de mim. Deus não tirou de ninguém, não tira de ninguém nada, nem ninguém. Tudo aconteceu no seu processo devido. Ah, mas eu estou sofrendo. O que eu fiz para Deus? Você não fez nada para Deus. Você está sofrendo por algum processo que você fez para você mesmo. E agora você está colhendo os frutos. E nós sabemos que o plantio, né, a gente não pode saber quem plantou, mas a colheita, a gente sabe que é certo. Então nós queremos, com esse tema e esse link com o tema do seu Valentim, descobrir que a preciosidade do tempo que nós temos em mãos vai fazer com que nós andemos pelo caminho correto. Por quê? Porque nós vamos ter a sabedoria de esperar o nosso tempo e ignorar o tempo do outro. O tempo do outro é do outro. O tempo do outro é do outro. Eu tenho que cuidar do meu tempo. Porque um dia vai chegar o tempo de Deus e eu tenho que estar pronto para o dia que esse tempo chegar. Porque a mim vai caber ter a consciência tranquila do processo que eu passei
enquanto encarnado. Quem sabe esperar a próxima, né, mais tranquilo. E quem sabe com o apoio de Jesus, que é o que a gente sempre fala aqui na Casa Espírita, né, através das nossas orações, a gente solicitar o apoio da espiritualidade, traçar aquele caminho que Jesus nos ensinou e não sair dele. Nós pouparemos muito tempo nessa nossa caminhada. Que Jesus possa nos confortar, nos dar a direção necessária para tomarmos o rumo da nossa vida, né? E termos a consciência que o tempo certo chegará. Para cada um de nós, tenhamos fé. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, à equipe espiritual que aqui está conosco, nos dando todo o apoio e o amparo, que levemos essa grande lição para a nossa vida, para os nossos afazeres, para a nossa vida espiritual. Em nome de Deus e de Jesus, nós damos por encerrado a doutrinária de hoje. Que assim seja. Que assim seja.